Então, a gente vai começar a nossa transmissão, tá? Lembrando que eu estou transmitindo para os outros professores, para não deixar o Google Meet muito abarrotado, muito cheio de participantes, às vezes a gente pode ter complicações. Eu gerei um link e estou enviando para os professores via transmissão ao vivo do YouTube, tá bom? Ok. Então, pessoal, muito boa noite. Eu vou fazer com vocês um breve resumo do que vai ser discutido aqui hoje, né? Lembrando a vocês que estamos em novembro. Novembro é, a nível nacional, o mês da consciência negra, que foi, devido a questões históricas, foi escolhido para ser um mês em que, dentre os outros, né, nós já devemos pensar nisso todos os 12 meses, os nossos 365 dias, mas o mês de novembro foi escolhido para aflorar ainda mais os pensamentos sobre as questões étnicos raciais no Brasil, certo? Nesse intuito, nós decidimos fazer essa roda de conversa com a professora Dirce. A professora Dirce, que é professora de língua portuguesa, supervisora pedagógica, orientadora educacional, mestre em educação e atualmente professora da pedagogia do SESEP. É isso mesmo, professora? Isso mesmo. E, mais recentemente, eleita vereadora pelo PSB da cidade de Machado, certo? Então, nós vimos aí que nós da comunidade negra, que eu frequento a cidade de Machado, mas as pessoas da cidade de Machado agora vai ter essa representatividade dentro da Câmara de Vereadores lá de Machado. Fico muito feliz em ver isso. Vejo muito se falar, né, professora, sobre inclusão, sobre representatividade, só que a gente vai para os ambientes e vê pouca representatividade. Eu vou só fazer uma aberturinha rápida aqui e vou passar a fala para a senhora, tá? Ok. Boa noite a todos os meus colegas do SESEC, convidados, alunos que decidiram participar. No intuito da discussão no mês da consciência negra, nós decidimos falar um pouco sobre a comunidade negra na região de Machado. Certo? Nós sabemos que Machado é uma cidade que tem uma cultura puxada para nuances da comunidade negra muito grande. Em razão disso, por exemplo, temos uma das maiores festividades da cidade de Machado, que é a festa de São Benedito, no mês de agosto. Isso mesmo, professora? Isso mesmo. Agosto é o mês. Da festa de São Benedito. Então, eu em contato com a Rosângela, diretora do SESEC, eu pedi para ela, falei, olha, Rosângela, você poderia me indicar alguma figura que faz parte da comunidade negra de Machado que possa falar um pouco com a gente? Ela prontamente me indicou o nome da professora mestre Dirce como uma figura muito conhecida, até o pessoal tá dando boa noite para você ali, Dirce, no chat Boa do noite para YouTube. todos. Boa E noite. eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, um pouco sobre a cultura afrodescendente na cidade de Machado e na região também. Boa noite a todos. Estou aqui muito feliz, agradecida pelo convite. Eu penso que todos os momentos são muito importantes a partir da ideia de que eles podem unir pessoas e fazer com que as pessoas negras, nós pretos, possamos cada dia mais falar um pouco da nossa história, da nossa vivência e das nossas experiências. Bom, em relação à minha trajetória, eu já passei por todas as etapas da escola, da educação infantil, até onde estou hoje. Conheço bem todas as necessidades da escola, as dificuldades, os avanços. E falar de escola nesse primeiro momento é dizer para todas as pessoas da sua importância, do quanto a escola
E o espaço escolar é importante. Eu acredito que a escola seja, se não o único, o caminho para todas as transformações. E estando dentro dela, vem o professor, né? É ele o responsável por tudo que acontece relacionado ao crescimento, ao desenvolvimento, às aprendizagens. Então, assim, eu tenho enorme respeito pelo professor e por todas as pessoas que atuam na escola. Dizendo assim também que todas as pessoas presentes numa escola, que elas educam, do serviçal ao diretor. Porque cada um tem uma parcela ativa e viva do ensinar. Do ensinar a ensinar, do ensinar a aprender, do ensinar a ser e do ensinar a fazer. Então, o meu respeito a todos os profissionais desta escola e de todas as escolas. Eu sou professora de letras, né, de língua portuguesa. Depois eu fui fazer orientação educacional. Acho um trabalho fantástico estar orientando, né, aos jovens nessa busca por um caminho que eles ainda não decidiram. Depois eu me tornei supervisora pedagógica. Minha vida tem sido de luta, de busca, de procura. Eu adoro estudar, adoro aprender. E tinha um sonho de fazer mestrado, porque também sou apaixonada pela educação especial. E quando eu trabalhei de coordenadora da PAI, eu me vi diante de tantas situações, problemas, que eu falei, bom, eu vou pesquisar sobre a educação especial. Então, a minha dissertação de mestrado é referente à história da educação especial no Brasil. E me tornei mestra e, assim, gosto muito também dessa área. E aí, atualmente, eu atuo na Escola Estadual Iracema Rodrigues como supervisora pedagógica, sou supervisora de 13 turmas, sou apaixonada também por essa área, né? Sei da importância do supervisor, mas preciso reforçar que sem o professor não existe supervisor. E atuo na pedagogia, formando professores, né? Ministro hoje a disciplina de arte, mas já trabalhei com várias disciplinas. E o professor desse curso da pedagogia, ele precisa também de cada um de nós para poder achar o seu caminho, e a gente ir dizendo para eles que, apesar da desvalorização que a gente sabe que existe, o nosso papel é super importante. Mas é isso. E hoje estou no cargo, né? Vou assumir o meu cargo de vereadora, consegui 721 votos nessa eleição passada, não estou nem acreditando até hoje, a ficha ainda está caindo, porque foram muitos votos. Caminhei muito pela cidade, vi as necessidades das pessoas, e tenho propostas e projetos, né? E as pessoas que votaram em mim, com certeza, gostaram das minhas ideias, das minhas propostas para a educação, para a cultura, para a mulher, e focando sempre no povo negro, né? Assim, as mulheres negras, falando para elas que elas são capazes, que elas também podem, que elas vão conseguir chegar a algum lugar, e para as pessoas de um modo geral, certo? E assim, essa é a minha trajetória. Venho de uma família humilde, mas o que eu quero colocar aqui é que a minha mãe sempre dizia, vai para a escola, minha filha. Minha mãe era lavadeira, lavava muitas malas de roupas para fora, e eu aprendi matemática contando as meias que a minha mãe lavava nos varais, né? Então, assim, eu tenho uma história de vida de luta, mas eu cheguei aqui, e todo mundo pode chegar a partir da vontade, do esforço, da fé e da coragem. Em relação ao nosso tema, o papel do negro na sociedade brasileira é complexo, né? Existe, nós sabemos, o preconceito, ele está aí firme, ele existe sim, eu já sofri preconceito, né? Mas o preconceito não pode deixar o negro desistir dessa luta, de querer seguir em frente. Nós ainda levamos chibatadas, nós ainda estamos no tronco, os troncos são modernos, mas nós ainda estamos nos troncos da vida, né? E essa sociedade ainda não nos reconheceu.
A sociedade brasileira não nos reconhece ainda como cidadãos de direito, como pessoas, né? Nós somos vistos, né, ainda como preguiçosos, que a gente só sabe dançar, que nós isso, aquilo, mas não é verdade. Nós, negros, precisamos buscar o nosso lugar ao sol. Nós não estamos em muitos lugares da sociedade. Se nós procurarmos a nossa população negra em diferentes espaços sociais de trabalho, nós não vamos encontrar, né? Um juiz negro, um negro trabalhando num banco, por exemplo, é raríssimo. Nós ainda estamos, né, nos menores índices de trabalho. Não que eles não sejam importantes, mas a sociedade precisa nos reconhecer, precisa ver que nós somos capazes e que a gente pode assumir diferentes postos de trabalho que requer de nós a competência dele. Então, numa visão assim global, o preconceito existe no mundo todo. O preconceito, ele existe no mundo todo e as barreiras ainda não foram derrubadas. Mas nós estamos indo à luta e um dos caminhos ainda é a escola, é o estudo, é o aprender, e a gente está fazendo isso. Um outro ponto que precisa ser colocado é justamente a união dos negros. Quando eu estava caminhando pedindo votos, as pessoas me diziam, Dirce, negro não vota em negro. E eu falei, eu vou quebrar essa barreira, eu preciso quebrar essa barreira, eu preciso quebrar esse tabu, né? Negro vota em negro, sim. E eu vi quantas pessoas depois me dizendo, Dirce, você me representa. E eram pessoas pretas, pessoas negras. Então, eu sei que isso eu estou conseguindo fazer. Mas, trazendo agora para a nossa cidade de Machado, o preconceito também está aí. Eu tenho visto situações, né, do negro ainda sendo mesmo discriminado. Eu tenho conversado com muitas pessoas negras e elas têm dito, né, que o preconceito na nossa cidade é grande, o preconceito é alto. E o preconceito é porque o negro mora no Jardim, é porque o negro mora no Santa Luísa, é porque o negro mora aqui, porque o negro mora ali. Mas a gente na luta, com trabalho, com esperança, nós vamos chegando cada dia, né? A gente vai galgando cada dia com muito esforço, para que a nossa sociedade de Machado, né, possa, de alguma forma, nos reconhecer. E aí eu vejo a importância deste papel que eu estou representando agora, de estar vereadora, de assumir esse cargo, e as pessoas dizerem para mim, você me representa. A responsabilidade é grande, certo? Bom, o negro, ele ainda precisa ser visto e tido como alguém que construiu uma história, porque nós temos história, memórias, cultura, nós participamos dessa. E a cultura aqui em Machado é relacionada com gado. Por que o negro tem que ser visto e respeitado apenas no mês de agosto? Pela congada? Sim, mas essa congada, ela atua muito antes de tudo isso. São mais de 100 anos de história, e essa história ela precisa ser também levada em conta, né? Precisamos fazer com que essa congada seja trabalhada dentro da escola, precisamos fazer com que a congada seja trabalhada não só no mês de agosto, por exemplo, como desenho para o aluno colorir rapidamente, e nós montamos um mural. A história da congada precisa ser trabalhada dentro da escola, precisam ser feitos projetos, precisam ser feitos N trabalhos, então, para que essa cultura não seja trabalhada apenas no mês de agosto. E também as demais culturas que nós temos aqui em Machado. Nós temos a Folia de Reis, por exemplo. Nós temos diferentes culturas que precisam ser trabalhadas. E a escola? Qual o papel da escola nisso tudo? O papel da escola é de trabalhar essa cultura. O papel da escola é de fazer com que essa cultura não desapareça. Então, ela precisa assumir este papel, né, de formadora, de transformadora,
E ela precisa trabalhar através dos seus projetos, trabalhar com as famílias, trabalhar com o seu aluno, né? Dentro do currículo escolar. Ela precisa achar um espaço para que essa cultura seja trabalhada no seu currículo. Porque se isso não acontecer, a cultura ela vai se esfarelando, ela vai diminuindo. Então, o papel da escola é grandioso. Ela é responsável por ensinar, ela é responsável por perpetuar o saber, os saberes. E este é o nosso papel enquanto educador. E este é o nosso papel enquanto formador de pessoas. Ora, a Coralina tem um dizer tão lindo quando ela diz assim: a escola transforma. Assim como eu transformo o doce em mais doces, a escola transforma olhares em pensamentos. Olha para vocês verem o tamanho do poder que nós temos nas mãos, né? De transformar pensamentos. Então, é preciso que nós consigamos fazer da nossa cultura, da cultura do povo negro e de todas as culturas. Quando eu digo assim, eu quero dizer também de todas as culturas, de todos os povos, que a nossa cidade é uma cidade, nosso país é diverso. E a diversidade está presente onde mais ainda? Ela está na sociedade, mas ela está dentro da escola. E essa diversidade que está presente na escola é que torna essa escola rica, é que torna essa escola um espaço de construção, de evolução. E quando isso acontece, quando as pessoas se juntam em busca dessa transformação, em busca dessa evolução, aí sim a escola está cumprindo o seu papel. A escola está seguindo sempre em frente, não que seja fácil o nosso trabalho. Eu sei o quanto é trabalhoso, eu sei que um projeto dá trabalho, eu sei que os alunos dão trabalho, eu sei que não é fácil, e que falar é fácil, mas eu sei o que eu estou dizendo, por estar mais de 40 anos dentro da escola, que a escola ela tem um papel fundamental na vida das pessoas, como teve na minha, né? De mudar a minha realidade. Então, quando a minha mãe dizia, vá para a escola, quando você voltar, você recolhe as roupas dos varais. Quando você voltar, você vai dobrar as roupas da patroa. Quando você voltar, quando você voltar. E por isso eu estou aqui e eu cheguei onde eu cheguei. E eu sei que tem muitas crianças dobrando roupa dos varais. Eu sei que tem muitas crianças contando, aprendendo matemática. Hoje não, nas bolas de meias, porque cada um tem. O mundo mudou, a tecnologia chegou. Mas eu sei que tem muita criança passando pelo que eu passei. Então, eu sinto que a escola transformou a minha vida. E eu consegui chegar aqui hoje porque eu tenho conhecimento. E o conhecimento faz a gente analisar, refletir, pensar, buscar, querer e ser não melhor que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém, mas a gente pode ser melhor naquilo que a gente faz, naquilo que a gente está fazendo, propondo e buscando. E o negro, muito mais, para ele é mais sofrido. As portas se fecham muito mais. Quando eu comecei a dar aula, há muito tempo atrás, como eu disse para vocês, os alunos iam ficando enfileirados nas portas das salas. Eu lembro que o diretor ia chamando o nome dos alunos, eles estavam de mão dadas com as mães. Eu lembro que na porta da minha sala ficaram só 3 alunos. E eu olhava nas salas das minhas colegas, que não eram negras, as filas iam embora. E eu morria de medo, e eu falava, meu Deus, só tem 3 alunos. E a aula começou, e eu fiquei com meus 3 alunos. E aí, depois, os alunos que não iam aprendendo, né, que iam ficar selecionando, avaliando, aí que a minha sala de aula encheu. Né? Mas não foi assim no primeiro momento, foi depois. Então, eu sei
que desde o começo, a minha batalha e a minha luta foi pela luta, e eu me senti discriminada desde aquele momento. Mas nada me fez desistir. E a escola é o meu espaço maior. Eu amo o meu trabalho. Eu amo ser negra. E você que está me ouvindo, se for aluno, professor, se você for negro, fiquem firmes. A luta só está começando. Mas você é capaz, você é competente, você é gente, e juntos, que nós precisamos nos unir para o bem da sociedade, para o bem de todos nós, até independente da nossa cor da pele. O que precisamos é todos nós juntos, pessoas, brancos, pretos, mulatos, mestiços, ficarmos juntos para o bem do mundo, para o bem da humanidade. Tá certo? Muito obrigado, professora. Deixa eu só ajustar uma questão do meu microfone aqui. Se der tempo no final das suas palavras, eu gostaria de recitar um poema meu que fala sobre os negros, tá bom? Claro, com certeza. Não posso perder a oportunidade de Não, passar a eu mensagem. jamais vou perder a oportunidade de ouvir também. Eu só preparei mais um material aqui, como a senhora estava falando. O que a gente vê, né, que o racismo no Brasil, ele não é algo que a gente sai na rua, nós saímos na rua e a pessoa vira pra gente, ô negro, sai daqui. Não, o racismo hoje ele é algo estruturado na sociedade. Isso mesmo. Ele está naquela falta de contatos que você não tem devido à sua família ser negra. Então a sua família deixa de ter certos contatos, você Sim. deixa de ter certos acessos, e quando você vai procurar uma ascensão econômica ou social, tudo isso tem um gap, uma distância para você fazer isso muito maior. Eu falo por mim que a minha família veio do extremo norte de Minas Gerais, perto da divisa com a Bahia, bem lá em cima, perto da divisa com a Bahia e Goiás. E quando eu tinha, por volta dos meus 10 anos, isso é uma história que a minha mãe sempre conta para todo mundo, que ela falava que eu comecei a falar que eu ia fazer faculdade. Mas a minha mãe sempre falou para mim, falou, que isso, Paulo? Isso aí não é coisa pra gente, não. Isso é coisa para quem tem dinheiro. Eu falei, não, vou fazer faculdade. Deus me livre para continuar trabalhando na roça. Graças a Deus, hoje eu, com muito esforço também, muito perrengue, hoje eu sou formado em física, estou fazendo meu mestrado em ensino também, amo essa área, mas o que mais preocupa é quando você vai analisar, por exemplo, eu peguei alguns dados aqui do PNAD, feito pelo IBGE, que esses dados eles são muito alarmantes quando você não só observa os dados de escolaridade, renda e distribuição no mercado de trabalho de pessoas brancas e de pessoas negras, quanto se você vai olhar ali dentro das pessoas brancas a diferença de um homem branco para uma mulher branca, de um homem negro para uma mulher negra, essas diferenças elas se tornam ainda maiores. Ainda maior. Para você ter uma noção, segundo o PNAD de 2013, lembrando sempre, gente, 2013 a gente ainda estava com um PIB no Brasil bem considerável, a gente ainda não tinha uma crise econômica tão forte como a gente começou a entrar, como está agora, né? E mesmo assim, nessa época, a diferença de escolarização, para você ter uma noção, cerca de 25% de homens brancos possuíam mais de 12 anos de escolarização. O que significa mais de 12 anos? Se você faz uma conta aí do Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, isso dá em média 12 anos. Então, se a pessoa tem mais de 12 anos, significa que ela está já a nível de ensino superior. Quando você vai observar essa mesma relação de escolaridade para um homem negro, por exemplo, apenas 9,9% da população de homens negros
possuíam mais de 12 anos de escolarização, ou seja, possuíam provavelmente um ensino superior. Se você ia olhar esses dados para uma mulher branca, por exemplo, esses dados chegavam a quase 36% das mulheres brancas possuíam ensino superior ou mais de 12 anos de escolaridade, enquanto você vai olhar para a mulher negra, apenas 17%, ou seja, a metade da quantidade das mulheres brancas, se você vai comparar com mulheres negras, apenas a metade dessas tiveram a possibilidade, conseguiram alçar esses níveis, né, que a gente sabe que são muito elevados. A diferença é muito grande. As pessoas acham que racismo, né, é só você xingar alguém, só você difamar alguém por conta da sua cor. As pessoas se esquecem que o racismo é algo histórico, né? Ele é algo que já está estruturado. Se você vai, por exemplo... Que não está fácil para derrubar isso. Se você vai, por exemplo, para as colocações dos ramos de trabalho, e você vai observar, eu usei a mesma pesquisa de 2013 do PNAD, feita pelo IBGE, homens brancos, os 3 setores que eles mais apresentavam postos de trabalho era principalmente indústria, comércio e serviços autônomos. Enquanto se você vai para um homem negro, os principais serviços prestados pelo homem negro, o disparado, como sendo o principal, é construção civil, e em segundo lugar são os serviços autônomos. Ou seja, você via um percentual mínimo de homens negros na indústria, por exemplo, e se você chega nessa indústria e vai fazer um estudo mais aprofundado, você vai ver que provavelmente 90% dessas pessoas estão em cargos baixos dentro da indústria. Em cargo alto na indústria, você encontra pouquíssimas pessoas negras em cargos altos. Eu me recordo de um fato recente que a rede da Magazine Luiza foi processada, pois fez um processo seletivo de trainee, onde eles só seriam aceitos pessoas negras. Exato. E, se eu não me engano, eu acho que está na justiça isso daí. Está na justiça. Está na justiça, porque simplesmente as pessoas disseram que isso era uma forma de racismo, enquanto a Magazine Luiza deixou bem claro, falou, não, gente, isso daí é porque dentro do meu escritório, dentro da minha central, dentro do meu comando na Magazine Luiza, nós só temos gente branca. Se a gente abrir a concorrência para todo mundo, quem que vai ter tido mais brancos vão entrar. Quem que teve possibilidade de escolarização melhor? Foi o negro ou foi o branco? Quem que tem um nível aí de fazer uma graduação, uma pós? Quantas pessoas negras aí você conhece que fez uma graduação, que fez uma pós, que tem um mestrado, um doutorado? Pouquíssimas pessoas. Se você vai observar quem que tem esse perfil, são pessoas brancas. Então, sim, a empresa que tentou uma ação para tentar alçar negros a postos melhores no mercado de trabalho, infelizmente foi levada a isso. Se você vai para a relação da mulher, por exemplo, nos postos de trabalho, a mulher branca, ela tem como suas principais atribuições, segundo o PNAD de 2013, o comércio, a educação e saúde e serviços autônomos, né? Uma coisa que eu sempre falo para a galera é observar na sua própria escola. Quantas pessoas negras retintas tem na sua escola? Eu fiz essa pergunta numa escola que eu dei aula ano passado. Da escola inteira nós contamos 10, eu acho, negros retintos, e a escola tinha mais de 50 servidores. Então, isso porque nós contamos servidores, todos os servidores, secretaria, professores, supervisão, gestão escolar, no geral. ATBs, no geral. Ainda eu falei para eles, olha, desses 10 negros da escola, quais são as principais atribuições deles? Quase a metade eram ATBs, que não exige um nível superior completo, por exemplo. Então, se você vê essa distribuição, por que nesses postos você tem mais mulheres brancas na área da saúde e educação? Porque, querendo ou não,
é uma estrutura social que permite que essas mulheres tenham mais acesso a essas áreas. Existe toda uma É o questão, acesso. existe também uma questão do machismo também, né? Que muitas mulheres são levadas a Certeza. essas áreas por ser uma área assim, como que a pessoa diz, de cuidados, né? Entre aspas. Cuidar. Enquanto você vai olhar para as atribuições da mulher negra na nossa sociedade, segundo o PNAD de 2013, a principal atividade exercida por mulheres negras eram serviços domésticos. Quase um quarto de toda a população entrevistada eram de mulheres negras, elas prestavam serviços domésticos. Então, né, é aquela estruturação, né? O homem branco, ele vai para onde? Vai para cargos altos. O homem negro, ele vai para onde? Para serviços braçais. A mulher branca vai para serviços de cuidados, enquanto a mulher negra vai para serviços domésticos, né? Você vê que mesmo dentro das questões étnico-raciais, você ainda tem uma separação por gênero aí dentro, né? Por gênero. Isso é muito sério. E as pessoas que conseguem essa ascensão, muitas das vezes não conseguem permanecer no cargo, Tem isso devido à também. pressão, né? Devido à pressão que sofrem, a questão do preconceito o tempo inteiro. Às vezes não permanecem. Eu conheço algumas que não conseguiram permanecer. Só para ter um comparativo, quando nós falamos de renda, nesse estudo de 2013, cerca de 53%, quase 53% dos homens brancos ganhavam mais de 2 salários, enquanto apenas 31,5% dos homens negros ganhavam mais que 2 salários. A maioria dos homens negros estavam compreendidos numa faixa entre 1 e 2 salários mínimos na época. Se você vai para as relações de mulheres brancas, apenas 39% das mulheres brancas tinham um salário superior a 2 salários. Então, se você observa ali, você vê que essa estruturação ela puxa mais para o homem branco, né? Com certeza. Quando você vai para a mulher negra, a situação da mulher negra, segundo esse estudo de 2013 do IBGE, apenas 17,18% das mulheres negras entrevistadas ganhavam mais de 2 salários. Enquanto, observe o número, 43,31% das mulheres negras entrevistadas ganhavam menos de 1 salário mínimo. Isso eu estou falando que eles classificaram em menos de um salário mínimo, tinha mais duas classificações. Aqueles que ganhavam de 0 a meio salário mínimo e aqueles que ganhavam de meio a menos de 1. Então, você vê que quase a metade da população de Quase a mulheres metade. negras entrevistadas nesse estudo do IBGE de 2013 ganhavam menos de 1 salário mínimo. Estamos falando de, teoricamente, o salário mínimo para uma pessoa sobreviver na nossa sociedade. Eu fiz algumas contas rápidas aqui e, segundo esses dados do IBGE de 2013, a renda média, lembrando que a renda média, eles pegaram os valores dos salários e fizeram a média do homem branco, era de R$ 2.053,41. Quando você ia para a mulher branca, que é o próximo patamar, ela tinha uma renda média de apenas R$ 1.414,73, o que, proporcional ao homem branco, que é a nossa média mais alta, dava apenas 68,9%. Ou seja, a mulher branca, nesse estudo feito pelo IBGE em 2013, ela ganhava cerca de 31,1% a menos do que um homem branco, em média. Se você ia para um homem negro, o salário médio de um homem negro era de aproximadamente 1.172, apenas 57,08% do salário de um homem branco, da média salarial de um homem branco. Ou seja, ele ganhava, em média, 42,9% a menos do que um homem branco. Aí vem o dado, né, mais preocupante, que é de quem? Da mulher negra.
A média salarial de uma mulher negra na pesquisa do PNAD, feita pelo IBGE em 2013, gente, eu gosto de estar repetindo para vocês que isso não são dados que eu inventei. Isso são dados que, se você entrar no IBGE, estão Dados lá. reais. Dados reais, não fui eu que inventei isso, não. A mulher negra, a média salarial da mulher negra, segundo esse estudo, era de R$ 830,30. Isso representa, comparado aos 2.053,41 de um homem branco, isso representou apenas 40,43%. Ou seja, uma mulher negra, segundo esse estudo, ela ganhava menos da metade do salário. A média de uma mulher negra era menos do que a metade da média de um homem branco. Ou seja, ela ganhava... Isso. E isso porque, por detrás dessa mulher negra, ela tem vários negros, netos, filhos, que também, por serem discriminados, precisam desse dinheiro para sobreviver. Porque nós sabemos que muitos negros são mortos a cada dia nesse país, nas favelas. A maioria dos negros jovens estão presos, que a população negra está, assim, enquadrada nas prisões em grande número. E que quem cuida dos filhos são as mulheres, que, devido aos maridos também estarem presos, e N questões que a gente sabe, então esse dinheiro, pouco, é o sustento de muitos outros negros também discriminados. Então, aí acontece o quê? Vai se perpetuando a pobreza, a violência, não é verdade? É aquela famosa história, né? Muita gente usa o discurso de que a pessoa é pobre porque quer. Ô, gente, Sim, isso a gente ouve muito. Eu vou ser bem sincero para vocês. Se eu pudesse, eu seria multimilionário. Porque, ó, adoraria ser rico. Meu sonho seria ser rico. Olha, iria dar minhas aulas todas. Farei questão de não deixar de ser professor. Iria dar minhas aulas com um sorriso no rosto daqui a aqui. O dia que eu falar que eu quero dar um experimento em sala de aula e... a escola não tem verba, eu compraria sem problema. Eu gostaria de ser milionário dando aula. Mas as pessoas se esquecem que trabalhar não é uma questão de querer, né? É uma questão de necessidade. E quando um negro ou uma negra chega num posto de trabalho, mas esse trabalho ele não está dando uma remuneração digna, mas ele não encontrou outro. Ele precisa encher, ele precisa se alimentar, ele precisa pagar um teto sobre a sua cabeça. Sobreviver. Ele precisa sobreviver. As pessoas se esquecem disso, né? Que viver não é o mesmo que sobreviver. Professora Dirce, muito obrigado. Se você quiser, a gente vai falar mais alguma coisa, fazer mais alguma fala, e fica à vontade para recitar o seu poema. O nosso tempo já está em cima da hora. Eu só vou, depois da sua fala, vou fazer uma apresentaçãozinha de uma congada que eu separei para apresentar aqui para o pessoal hoje, certo? Fica à vontade. O poema se chama Negritude. Lá vai o negro, 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 negro. Lá vou eu, buscando caminhos e direções. Lá vai o negro, doce e pobre negro e rico negro, que precisa ser amado, valorizado, que precisa ser visto como gente que sente, que ama e que quer. Lá vai o negro, negritude, negra vida, sonhando e buscando um lugar para ser feliz e para ser reconhecido e para ser tido como gente que pensa, que canta, que dança, mas que é capaz. Negro, onde você quer chegar? Você quer chegar na cidadania, reconhecido pela sociedade, independente do seu cabelo pichain, independente da cor da sua pele, porque você, negro, é gente,
É gente que atua, é gente que canta, é gente que faz caminhos e caminhadas. E você, negro, vai encontrar seu caminho em breve. Porque hoje você grita, você pede socorro, você chora, você geme, mas você vai à luta. E você constrói, e você busca o tempo inteiro ser visto como gente, gente e gente. E tomar a Deus, Deus de todas as cores, porque Deus é negro, porque Deus é branco, porque Deus é mestiço, mulato, índio, guerreiro, porque Deus é faceiro, porque Deus te criou, imagem e semelhança, porque Deus é de todas as cores, meu negro, porque você, negro, está aqui e em todos os espaços, porque você, negro, é a chave do amor, porque você, negro, simplesmente negro, é gente, é gente, é gente. Obrigada, pessoal, pelo carinho, pelo convite. Precisando de mim, estarei sempre à disposição. Eu tenho muito amor nessa escola. Eu tenho amor nas pessoas que estão aí. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Que Deus possa nos tornar sempre unidos. E que a sociedade onde a gente vive nos reconheça. E que nós possamos viver como irmãos. Porque a cor da pele é a cor da pele. Mas nós podemos viver juntos, em harmonia. Amém. Um abraço para todos. Obrigada, professor, pelo convite. Obrigada, a diretora da escola. Obrigada a todas as pessoas que estão aí, tá bom? Um grande abraço. Eu quem agradeço, professora. Só peço para a senhora aguardar um pouquinho para fazer o fechamento. Vou fazer uma apresentação aqui rapidinho. Vou apresentar para você também. Claro, né, que você também merece assistir essa nossa apresentação. Ok. Esse tá voando. Oi, gasta o pé, arrasta bonito. Bagunça com gafolete, são dividido. Oi, gasta o pé, arrasta bonito. Bagunça com gafolete, são dividido. São dividido, não é dividido só. Eu também vou lá ler, sou carizó. São dividido, não é dito só. Eu também vou lá ler, sou carizó. São dividido.
samba é esse que tá no altar? Oi, que samba é esse que tá no andor? Oi, gasta o pé, arrasta bonito, pra dançar com cartoleiro, São Benedito. Oi, gasta o pé, arrasta bonito, pra dançar com cartoleiro, São Benedito. São Benedito, não é tiro só, eu também vou lá olhar, sou carizó. São Benedito, não é tiro só, eu também vou lá olhar, sou carizó. São Benedito, já foi cozinheiro, você Miguel Lei, nosso padroeiro. São Benedito, já foi cozinheiro, você Miguel Lei, nosso padroeiro. São Benedito, sua casa cheia, tira pra que roça leite de laranjeira. Oi, gasta o pé, arrasta bonito, pra dançar com cartoleiro, São Benedito. Oi, gasta o pé, arrasta bonito, pra dançar com cartoleiro, São Benedito. Oi, gasta o pé, arrasta bonito, pra dançar com cartoleiro, São Benedito. Oi, gasta o pé, arrasta bonito, pra dançar com cartoleiro, São Benedito. Oi, gasta o pé, arrasta bonito, pra dançar com cartoleiro, São Benedito. Oi, gasta o pé, arrasta bonito, pra dançar com cartoleiro, São Benedito. Oi, gasta o pé. Bem, professora, acabei de receber o contato da direção da escola aqui, só para reforçar com você que a escola SESEC agradece muito a sua participação aqui conosco nessa noite, tá? A Rosângela mandou um abraço para você. Depois eu te mando o link da gravação do YouTube. Tem algumas mensagens muito interessantes para você. A Bruna, Valdeane, Maida, Maria Aparecida, a Anne, todos mandando um abraço para você e dizendo que estamos muito felizes com a sua participação. Em nome da direção da escola como um todo, eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Estou às ordens, precisando de mim, podem contar comigo. Eu também mando um abraço para todo o pessoal. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui essa nossa live de hoje. Confesso para vocês que eu estou maravilhado com essa minha companhia. Assim, tive a sorte de conhecer a professora Dirce. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Logo, logo eu mando para vocês o link, quem quiser assistir de novo. Acredito que tem muitas falas muito bacanas aí para ser assistido. Fala da professora Dirce, assim, algo que eu vou querer assistir mais uma vez e mais uma vez. Poema lindo, recitado por ela. Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Professora Dirce, fique com Deus. Um abraço a todos. Amém, você também. Prazer em conhecê-lo, viu? Prazer é todo meu. Qualquer hora a gente pode se conhecer. Com certeza. Independente de qualquer coisa, para a gente trocar algumas ideias, tá bom?
um café no SESEC, assim que a gente puder voltar, ou sair uma vacina aí, a gente... Aquele café no SESEC. Um abraço, professora Dirce. Abraço, abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém.